Boa noite a todos. Que Jesus ilumine mais essa nossa reunião de estudos, onde nós estamos procurando compreender um pouco sobre o Evangelho, sobre as lições do Mestre Jesus, sobre a história da humanidade. Então, nós pedimos a intuição e a inspiração para todos nós, encarnados, desencarnados, para que entendamos bem a lição desta noite. Entendamos bem a evolução do cristianismo, sobre a direção do Mestre Jesus, que governa esse planeta e todos nós. E através dessa parceria, com nossos anjos de guarda, com esses espíritos amigos que nos orientam, nos iluminam, nós possamos discutir bem todo o ensinamento trazido pelo nosso irmão Humberto de Campos. Muito obrigado por todo esse conhecimento, esses ensinamentos, que possamos refletir sobre cada um e refletir esses ensinamentos em nossas vidas, procurando nos melhorar, ajudar o aprimoramento do próximo, com muito amor, com muito respeito, com muita dedicação. Muito obrigado, Mestre Jesus, e graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo 1. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, e a lição é a porta estreita. Capítulo 18, a porta estreita. Bom, nós estamos estudando então o livro A Caminho da Luz, de Humberto de Campos, e hoje nós leremos o capítulo 15, a evolução do cristianismo. Seu áudio está fechado, Celso. Não, é que o Caminho da Luz é Emmanuel, não é Humberto de Campos. Boa Nova é Humberto de Campos, né? Eu fiz toda uma bagunça aí. E só para E- deixar Então, certo. é isso aí. O livro A Caminho da Luz de Emmanuel. É que eu estava um pouco antes da reunião, dando uma Ah, olhada no Boa Nova de Humberto de Campos. Por isso que eu fiz alguma aliás, coisa mais ou menos. uma sequência boa, né? Depois que terminar aqui. A evolução do cristianismo. Penosos compromissos romanos. Debalde tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados.
Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos durante os tribunais da justiça divina. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se o homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para as suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade, com vistas ao porvir. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal que oprimiam a terra, adestrido aos mais grosseiros instintos de conservação e enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando os seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Então, de novo, ele fala, né, que toda a intuição que todos nós temos. Então, o mundo espiritual, a- sobre todos nós, Jesus. E abaixo de Jesus, né, todo um grupo gigante de espíritos que vai nos orientando, nos iluminando, nos esclarecendo. Então, a construção do Império Romano tinha uma intuição, né, desde Jesus, para que criasse uma cidade, um império gigante, uma grande nação, aonde pudesse se transcorrer, né, se ensinar os ensinamentos, os conhecimentos. Então, para ajudar nesse império, fortalecer o império e tornar ele mais digno e bem organizado, o Império Romano, né, quando ele domina a Grécia, toda a sabedoria ateniense ele absorve e ele é esparramado pelo Império Romano. Outras culturas são trocadas entre os povos e essa cultura é tentada passar por todo o império. Mas os homens são imperfeitos. Então, apesar de toda a ajuda, de todo esclarecimento, de toda a intuição que a gente tem o nosso livre arbítrio para decidir o que vai fazer. Os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão lá, nos iluminam, nos esclarecem, nos intuem, mas eles respeitam a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Todo o evangelho, toda a boa nova que Jesus traz é uma luz para todos nós. Só que com toda essa luz, essa conhecimento que a gente pode adquirir, existem também as responsabilidades sobre os nossos atos. Então, essas pessoas dentro desse grupo, dentro desse império, acabaram, infelizmente, por causa do orgulho, por causa da vaidade, de outros defeitos, acabaram fazendo
muita coisa errada. Por exemplo, escravizando os povos que venciam. Então, o Império Romano ia lá e fazia uma guerra e, e vencia sobre uma certa comunidade e escravizava aquele povo que tinha acabado de vencer. Maltratava, matava, ou seja, todas as ações ruins que a gente sabe pela a lei da ação e reação, né? A gente faz como pessoa, como grupo, como país, e essa ação nossa acaba trazendo algo, né? Uma reação contrária. A gente fere a lei e depois a gente tem que se reparar a lei para o nosso aprendizado, né? Então ele está dizendo que, apesar de todo o amparo espiritual, né, para ter um império de paz, de harmonia, de respeito, as pessoas, em vez de escutar os bons conselhos dos bons espíritos, escutavam espíritos trevosos, já que a gente tem muita afinidade com as trevas, né? Só que a gente ainda está aprendendo ainda muita coisa. Então, foi feito muita bobagem, muita barbaridade, e depois cada um, né, tem que voltar e reparar os erros cometidos. De fato, parece que esse negócio dá uma lição para a gente, né? Que é o seguinte, para nós aqui, né? A única pessoa que você pode controlar mesmo é você mesmo, porque os outros você não controla, por causa do livre-arbítrio, né? É lógico que, por exemplo, você quer, vou fazer assim, se você quer ajudar uma pessoa, você dá oportunidade para ela, e às vezes ela aceita a sua ajuda e você espera que ela aconteça de uma forma e ela vai para um outro caminho. Porque você não pode controlar outra pessoa, né? Você não tem como. Você só pode controlar você mesmo. E um dos controles que pode fazer é você ajudar e continuar ajudando. E continuar, porque chega um momento que a pessoa vai mudar, mas não é você que vai decidir isso, é a pessoa mesmo, né? E é a mesma coisa que vale lá pelo povo romano, lá, principalmente aqueles que lideravam o povo romano, né? Porque apesar de ter recebido de tudo, né? A, a mente, vamos dizer assim, desviada no materialismo, né, acabou, né, optando por um outro caminho, né? Mas provavelmente esse povo, né, daquela época, como é que eles estariam hoje, né? Como é que estaria hoje, depois de 2000 e tantos anos, né? Será que eles melhoraram? Será que tiveram novas oportunidades? Será que melhoraram, né? Deve ter, né? Mas é isso que acontece, né? Porque a lei do amor é justamente isso, na reencarnação, né? A lei do amor não quer dizer que você tem que vai tratar tudo com aquele amor gostoso, né? Mas é a oportunidade de reparar, de fazer, de reconquistar, de se mudar, né? Mas fica uma lição para a gente a respeito disso daí, né? A gente tem que ter paciência, assim como aqueles estão tendo paciência conosco, né? Que muitas vezes a gente não consegue aprender todas as coisas, ainda erra muito, mas aqueles que estão ao nosso lado também, né? É um, eu estou querendo tirar uma lição que veio dessa mensagem aí, viu? Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. O coração misericordioso de Jesus chegam às preces dolorosas de todos os operários de sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetrara o âmago das almas e não fora em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente ele competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada,
Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento das amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhara. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados a um ao outro nas galés da amargura, compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíproco nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço de fraternidade e regeneração. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano do lodo, onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios. Respondam por nós, respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Ele falou sobre responsabilidade, sobre o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é total? A gente ainda é um ser imperfeito. Então a gente tem sobre nós a tutela, a orientação dos bons espíritos de Jesus. Se deixasse a gente com liberdade 100% plena, a gente ia destruir esse planeta rapidinho. A gente já faz grandes destruições, a gente já faz muita coisa errada. Então, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, que existe e respeitado, mas ele tem certos limites. E isso é acompanhado pelos bons espíritos. Aí está dizendo que, então, dentro os governadores do Império Romano acabaram fazendo guerras, escravizando, e fazendo muitas coisas, né, que ofenderam e fizeram maldade para muitas pessoas mais simples de outros povos. E essa ofensa mútua, esse ódio, gerou, como ele está dizendo aí, um laço entre eles. Então, a pessoa que agrediu e a pessoa agredida estão presas por um laço de ódio. E, provavelmente, esses grupos reencarnaram depois próximos, em situações diferentes, para que ambos aprendessem. Então, um fez uma coisa, o outro fez outra, sofreu as coisas. E, de acordo com as leis perfeitas, a gente volta, reencarna em situações diferentes, presas ainda por esse vínculo de ódio que a gente tem, para que o amor vença, supere esse ódio que a gente acaba tendo nesses conflitos. Então,
A pessoa vai lá e escraviza. O Império Romano vai lá e escraviza um povo. Depois, a pessoa que escravizou pode reencarnar e passar por um processo parecido, até voltar como escravo, né? Então, são situações que a gente acaba se colocando e a gente se acha superior, então a gente vem numa situação bem simples, bem humilde, para a gente perceber, né, que todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus. Então a gente acaba passando por experiências diferentes, que, pelo amor de Deus, amor de Jesus, é para o nosso aprendizado. A gente pode aproveitar essas lições ou repetir as lições várias vezes. À medida que a gente repete as lições, elas podem se tornar lições amargas, mas a gente pode aproveitar e aprender rapidamente. Depende de cada um de nós. A palavra responsabilidade, na verdade, ela substitui, né, muitas vezes o que está escrito na Bíblia de culpa, né? Para nós, espíritas e muitos outros que sabem estudar a- a- as leis espirituais, não existe culpa, existe responsabilidade, né? Pelos seus atos. Aliás, o livre-arbítrio fica restrito por causa disso, né? Você está respondendo por aquilo que você fez. Se fez de coisa de bom, né? Tá bom, né? Se não fez, vai ter que reparar. Então, a responsabilidade substitui o que muita gente chama, ele é culpado disso, daquilo, né? Isso que é a verdade, né? Os mártires, antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império, e é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas como terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões no circo, tudo foi lembrado para maior eficiência da perseguição dos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento de Cristo, atravessando os séculos da Terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Então ele fala, né, de muitos cristãos foram perseguidos, mortos, torturados, judiados de diversas formas. Nas arenas, mortos por leões, e fala de tudo isso, né? E fala dessas pessoas, né, que seguiam Jesus, entendiam o que Jesus estava pregando, que eles iam ser mortos e eles não se revoltavam contra aquilo. Muitos deles iam
para a arena para ser mortos cantando. Então, em vez da pessoa ficar gritando, desesperada e tudo mais, ela sabia que a vida nossa, esse corpo é só uma vestimenta, que quando a gente desencarna, a gente volta para a vida espiritual. Então, essas pessoas, esses heróis, esses mártires, eles sabiam que estavam sendo libertados e tinham tanta fé em Jesus, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, que realmente seguiam, né? Vão morrer? Sim, mas vão morrer com dignidade, vão morrer confiando em Jesus, não desesperando. Foi o que o Emmanuel falou para o Chico, não foi? O Chico estava lá no avião, e estava lá o avião tremendo, e o Chico lá gritando, pelo amor de Deus, me ajuda! Aí, Emmanuel, Morra com educação. morra com educação, Chico, pelo amor de Deus. Então aí, muitos mártires, muitos né, desses discípulos, muitos desses cristãos, né, eles iam para essas arenas, eles iam sofrer, e pela evidência que eles tinham, pela toda a intuição que eles tinham, eles estavam indo serenos, calmos. E isso impressiona as pessoas que, né, estavam observando. A gente aqui, nós aqui, a gente reclama de pequenas coisas, umas coisinhas bobas, né? A gente está reclamando e se revoltando e xingando e fazendo as coisas. E as pessoas iam, sabiam que estavam indo ser morto por um leão e estavam lá cantando, tá? Então, é um exemplo para nós seguirmos. Enfrentar as dificuldades que todos nós temos, mas com fé, né? Em tudo que Jesus ensina, né? A gente tem que continuar acreditando realmente, né? Não só falando, mas seguindo, né? Sendo exemplos de procedimentos durante a nossa vida, né? Os apologistas. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observa-se-lhe a influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e dos costumes. Tertuliano apresenta a sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeito gerais. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã, e com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade, da justiça, da redenção e do amor. Então, essas perseguições chamam a atenção para os cristãos. Como os cristãos estão dando exemplo de paciência, de amor, de respeito, eles acabam, esses exemplos, sendo divulgados, propagados. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar ensinar pelo exemplo. A gente dar uma palestra e falar palavras bonitas faz parte, mas a gente exemplificar nas nossas ações
é muito melhor. Então, através desses exemplos, desses cristãos, a doutrina foi crescendo, foi sendo divulgada. Apesar de perseguições aqui, perseguições lá, perseguições de muita gente, as pessoas foram crescendo, foram buscando. Então, o Império Romano estava perseguindo e as pessoas buscavam o consolo na doutrina de Jesus. Então, a doutrina foi aos poucos sendo esparramada, difundida, ampliada pela população. Apesar de toda a perseguição, não conseguiram apagar a doutrina de Jesus. Ela foi divulgada, foi crescendo, crescendo, crescendo. E de uma pessoa, né, essa doutrina está esparramada pelo mundo e todos nós conhecemos. O jejum e a oração. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na soledade, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no turvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmeras do céu. O Oriente, com os seus desertos numerosos e os seus lugares sagrados, afigura-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha de Nítria chegou a possuir 30.000 anacoretas, exilados do mundo e dos seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa situação desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. O que é jejum? Tá sem comer. E a gente É tá esse sem jejum comer. que ele está dizendo no texto aí? Ficar sem fazer o que normalmente você faz e que não precisa parar de fazer. Eu não sei, não dá para, não sei explicar. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um jejum de falar mal dos outros. Vamos fazer um jejum de fofoca. Vamos fazer um jejum de desejar mal para o Trump, ou para o Maduro, ou para o Lula, ou para o Bolsonaro. Em vez de desejar o mal para essas pessoas, líderes, né? Vamos orar por eles. Então a gente tem que fazer o jejum, né, de pensamentos negativos. É isso que Jesus está falando. Vamos jejuar. Vamos fazer jejum dos pensamentos e de ações negativas.
E a partir desse esforço que a gente está se jejuando, então, eu gosto de uma fofoquinha. Então, eu vou jejuar de fazer fofoca. Eu vou me esforçar para não falar mal dos outros, né? Então, é um jejum. Aí ele está dizendo o seguinte: você tem que aprender a fazer boas ações, ter bons pensamentos, boas atitudes no meio do povo. Ó, eu não vou xingar ninguém. Para não xingar ninguém, eu me isolo do mundo. Então, como não tem ninguém do meu lado, eu não xingo ninguém. Eu não ofendo ninguém. Então, ele está dizendo que não é para você se isolar do mundo, ou se isolar num convento, num monasteiro, qualquer coisa, né? Ah, não, ó, eu vou fazer voto de silêncio. Eu não vou falar durante a minha vida toda. Ou vou me isolar. E está falando que você não deve fazer isso. Você deve, sim, conviver com as pessoas, trocar experiências com as pessoas, né? E quando a pessoa fazer uma coisa que você não gosta, você não sentir um ódio pela pessoa, não se sentir magoado pela pessoa. Eu vou procurar eu me melhorar e não me ofender com a atitude de um outro. E ajudar aquela pessoa. Então, esse tipo de jejum que está sendo dito aqui, para eu fazer, né? Deixar de fazer coisas erradas que eu faço normalmente. Então, cada um de nós tem comportamentos, tem atitudes que a gente faz sempre. Então, eu vou fazer uma autoanálise, vou fazer uma reflexão. Que tipo de atitude como eu me comporto? E esse meu comportamento é adequado? O que que eu quero melhorar? Então, eu faço um jejum nesse tipo de atitude. Eu faço um esforço para eu melhorar algumas coisinhas. Eu vou conseguir me tornar um santo de uma vida? Não. Mas se eu me esforçar, né, de pequenas coisas que eu faço de maneira não adequada, eu diminuir ou fazer menos, já é um esforço. Então eu vou deixar de fazer coisas erradas e eu vou orar para Deus. Eu posso só orar para Deus? Orar faz parte. Mas eu não posso me isolar do mundo, não deveria me isolar do mundo para ficar o tempo todo em oração, para fugir das paixões, para fugir das tentações. O certo é eu aprender a conviver com as pessoas, vendo as coisas e colaborando para que as coisas melhorem. Tem uma história que eu ouvi outro dia, que é o seguinte, né? Uma determinada cidade, o padre chegou lá, um padre era novo ali, né? Então ele queria trazer o pessoal para participar da igreja, né? Então ele saiu para conversar com as pessoas, visitar as famílias. Vamos lá para a igreja, vamos orar, né? E muita gente, até que ele passou num campo e tinha lá um trabalhador lá, né? Trabalhando a terra, estava arando a terra lá. E ele passou lá, olá, cumprimentou o fulano, tal, né? Como é que vai, tal, tal. Mas por que que você está, em vez de você estar fazendo assim, vamos lá na igreja lá, vamos lá orar. Ele falou, desculpa, padre, mas eu não vou não, porque eu já estou orando. Como? Como você está orando? Ele falou assim, enquanto eu estou aqui trabalhando a terra, eu não estou pensando mal de ninguém. Já estou jejuando. Mas eu estou fazendo já o bem aqui para a terra, vou plantando, estou fazendo.
estou trabalhando. E isso já é orar também, né? Agora, na hora vaga, né? Quando você não estiver fazendo nada, ora também, né? Ora para Jesus lá. Achei interessante essa história, né? Porque ela simplifica bem essa questão do jejum, porque jejuar, né, eu não vou pensar no mal, né? Não vou fazer fofoca, tudo, mas também não estou fazendo bem. Então, só não fazer o que é ruim, né? Eu falo, eu jejuo, mas é difícil ficar parado. Você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa para se ocupar a sua mente, para poder fazer ela criar coisas melhores, né? A não ser para evitar de criar besteiras, né? Então, por isso que é jejum e oração, tem que ser as duas coisas, né? Uma é evitar de fazer, a outra é trabalhar para melhorar as coisas, né? É um raciocínio. Constantino, as forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe sob a égide de Jesus procuram dispor os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a aprovação. A invasão dos povos considerados bárbaros é então entrevista. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para o outro. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia, ou governo de 4 soberanos com 4 grandes capitais. Retirando-se para Salona, exausto da tarefa governativa, ocorre a rebelião militar que aclama Augusto a Constantino, filho de Constâncio Cloro, contrariando as disposições dos 2 Césares, sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo. Junto dele, o cristianismo ascende à tarefa do Estado com o Edito de Milão. O que foi esse Vou pegar um pouquinho de água. Edito de Milão? No ano de 313. Na verdade, é Édito de Milão. Nesse Édito de Milão, né, o Constantino acaba deixando de perseguir os cristãos. Na verdade, ele permite, né, que as pessoas escolham a religião. Então, a partir desse Édipo de Milão, é quando o Império Romano acaba deixando de perseguir as diferentes religiões. Então, as pessoas podem ser cristãs ou outras religiões e não vão ser perseguidas pelo Império. Então, acaba deixando de ver essa perseguição, aí, como está dizendo aí, o cristianismo ascende. Ele ainda não é parte do Estado. A partir desse Édito de Milão, ele não é mais perseguido. Então você pode, né, ter reuniões, podem fazer, conversar sobre a religião A, B e C, inclusive a religião cristã. Então, a partir disso, favorece a conversa, a divulgação sobre o cristianismo, então, a ascensão, a um crescimento do cristianismo. Só no ano de 380, 313, esse Édito de Milão. Em 380 é que o Império Romano abraça
o, o cristianismo e que é criado lá a igreja, e a igreja romana acaba fazendo parte do Estado. Mas nesse édito de Milão, do Constantino, a perseguição cessa, pelo menos teoricamente. E aí tem, né? O Império Romano, né, é gigante. E para uma coisa gigante, um Estado gigante se manter, tem que ter uma organização, tem que ter um respeito mútuo entre as pessoas. E o Império Romano começa, a partir dessa época, se fragmentar. Essas disputas de poderes, né? Uma coisa é você batalhar com os inimigos externos. Então, batalhando com povos fora desse Império Romano. Mas começa a haver brigas internas. Então começa, né, a partir dessa época, a quebra, né, dessa unidade do Império. E depois de algum tempo ele é todo fragmentado, já que o Império já não está todo ele organizado, ele não está unido. Aí começam a haver as invasões de povos fora do Império, que ele chama de bárbaros, e o Império é todo ele quebrado, fragmentado, né? Se tivesse essa união, esse respeito, podia ter o Império durado mais, né? Se fosse o ensinamento de Jesus, né? Esse respeito entre as pessoas, entre as culturas, isso podia ter crescido, né? E as pessoas vivendo bem. Mas cada um acha que é melhor que o outro, é orgulhoso, é vaidoso, e então acabou gerando essa divisão e posterior fragmentação. O papado. Desde a 10ª perseguição que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo e, ainda uma vez, a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque, logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em suzerana e censora de todos os demais do planeta. Cooperando com o Estado, faz sentir a força de suas determinações arbitrárias. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência, e, tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado, no ano de 607. A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativas e direitos até então jamais justificados. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava.
Então, ó, 1260 anos. Do ano 607, 610, mais esse 1607 mais 1260 anos é o período da Idade Média, a Idade das Trevas. E essa Idade das Trevas começa-se com a criação do papado. Com toda essa estrutura dos bispos, do Papa, que estavam vinculados pensando no poder, pensando em impor as suas ideias. Então, as pessoas que ascendiam, né, como Papa, era mais uma pessoa de liderança política, de senhor de guerra, do que outra coisa. Então, era só um instrumento político de poder. Por isso que, durante todo esse tempo da Idade Média, que a própria história chama Idade das Trevas, né, é um período, né, que inicia com a Igreja, inicia com o papado, com a criação lá dos papas, a sucessão dos papas. Infelizmente, a gente, na história, diz que papas muito agressivos, papas que fizeram bobagens que nada se justifica. Tanto que quando eles retornam para o mundo espiritual, eles acabam indo direto para as trevas, né? Porque viviam nas trevas quando encarnado, eles continuam nas trevas após o desencarne. Então, infelizmente, né? Durante, está dizendo, né? Que durante 300 anos, né? Os missionários da luz trabalharam para deixar as coisas organizadas, para que os homens crescessem, evoluíssem. Mas chegou num certo momento que vamos deixar vocês passarem, né, como vocês querem. Então foi deixado esse período, né, de mais de 1000 anos, para que a gente aprendesse com nossos próprios erros. E após a saída da Idade Média, é que as coisas começam a melhorar, o povo começa a se iluminar, né? Começa a melhorar a humanidade. A Igreja e a invasão dos bárbaros. Vitórias do cristianismo. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, dividindo-o em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Líria, da Itália e das Galhas, que, por sua vez, eram divididas em dioceses, dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Com a influência do vencedor da Ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem com força de lei desse parlamento eclesiástico de 325. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos, que lhe não seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder tentando restaurar os deuses antigos
em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia do seu tentame. Mas, por volta do ano de 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício, vendo-se o imperador, em 390, ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimira a revolta dos tessalonienses. Então, lá em 313, né, tem o Édipo de Milão, que tem a liberdade do cristianismo, mas ainda tem, né, só em 381, né, que o cristianismo se torna faz parte do império. Então, a partir desse momento, né, o império assume, né, a religião cristã e o próprio imperador acaba se ajoelhando perante uma pessoa representante da igreja cristã. Então, há uma ligação, né, forte, né, entre o império e agora a religião cristã, que acaba permitindo que ela seja divulgada, apesar de muitos erros ainda cometidos pelas pessoas, né, ditas cristãs. E aí ele vai começar falando sobre o catolicismo, né, sobre a Igreja Católica, que surge a partir desse momento, né? Vocês perceberam, né, que ele lá no trecho anterior, ele falou da criação do papado, ele falou da Idade Média, né, de 1260 anos, e agora ele volta, né, no tempo, né, ele não tá indo para frente, ele está voltando e falando sobre ainda 325, 381, ou seja, está antes ali do papado, da própria criação da igreja. Então ele comentou de um certo enfoque, agora ele está voltando no tempo falando de outro enfoque. É que o Concílio de Nicéia é que consolida o cristianismo como sendo católico. O catolicismo parte do Concílio de Nicéia. É no momento que eles determinam o que pertence ou não dentro do cristianismo. Inclusive, separam os evangelhos. Os que eles não consideram adequados dentro da igreja são considerados evangelhos apócrifos e os 4 evangelhos principais passam a consolidar a Bíblia. Eu acho que é 600 anos, né? Não, não é nesse período aí. Primórdios do catolicismo. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galiléia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo
impondo-lhe suas ideias e suas concepções e, longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. Então, ele fala, por exemplo, lá dos dogmas, agora ele está falando de rituais, ele está falando de coisas exteriores, né? Já feitos lá pelos judeus, já feitos pelos romanos, então acaba se vinculando, né, e fazendo cultos exteriores, né? Ao invés de ensinar, de educar o povo, eles queriam que o povo fosse fanático sobre um certo conhecimento. Eles não, eles queriam manipular aquele povo e através de coisas, assim, ó, você vai acreditar nisso e só nisso. Então, a pessoa se torna fanática e é mais fácil de você conduzir, doutrinar, controlar. Então, essa ligação, né, da igreja com o império, do poder político, poder religioso, se unindo, era para fazer com o controle, né, a manipulação e controle das pessoas. E fugindo totalmente, né, das ideias, né, trazidas por Jesus, né? Que era uma coisa simples, que não era uma coisas modestas, que você pode rezar em qualquer lugar, não precisa de um templo, não precisa de uma igreja, você não precisa de nada. Você é o templo, né? Você reza onde você quiser, trabalhando, estudando, ou mesmo se reunindo em grupos dentro de uma igreja, de comunidade, dentro de um centro. Então, a gente, mas não é necessário você ter um lugar específico para poder fazer isso. E os cultos, né, externos, como a própria doutrina espírita fala, né, que não tem rituais, né, é uma coisa que volta o que Jesus ensinou lá no começo. Inclusive os dogmas, né? Foram criados porque eles tinham força de lei, inclusive, né? O pessoal tem que obedecer, domínio, né? É. As pessoas não podiam pensar, não podiam refletir, né? O que a doutrina espírita faz é exatamente o contrário, né? Você tem que, na hora de ler alguma coisa, na hora de escutar alguma coisa, refletir sobre aquilo, né? E conversar sobre o assunto. Não é para aceitar nada sem passar pelo crivo da razão. Os dogmas são exatamente o contrário. Você tem que acreditar naquilo e sem discutir, né? A doutrina espírita fala exatamente contrário aos dogmas. Reflita, pense, raciocine. E a partir desse raciocínio, você chega na sua convicção, né? A Igreja de Roma. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao alvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejos de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época. Herdando os costumes romanos e as suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizava a humildade e o amor com os grandes caminhos da redenção.
É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas e espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Então, aí tem a criação, né, da própria igreja se misturando com os costumes pagãos da própria igreja romana, né, do próprio povo romano. Então, o povo romano era um povo politeísta, tinha as suas culturas, as suas festas, e nessa mistura entre o Império Romano e a igreja, acabou, né, criando a igreja católica, criando dogmas e criando tantas coisas, né, se adequando àquele povo. Então, eles acabaram criando, né, essas festas e em vez de fazer mais próximo de Jesus, que é a parte mais humilde e respeitar as pessoas, eles foram criando, se isolando, centralizando o poder, criando riquezas, né? Ah, então, totalmente o contrário do que Jesus, né, viveu. Entendi? Então, Jesus pregava e vivia de maneira humilde. E a igreja faz o contrário. Ele fala também dessa separação dos grupos, né? Então, por exemplo, tem essa igreja católica romana. Ou existe a igreja da parte oriental. Para quem conhece as duas igrejas, né? Elas têm filosofias diferentes. Então, por exemplo, na igreja oriental, cristã oriental, né? Por exemplo, não está ligado ao Papa. Ah, Na Igreja Oriental, não tem o voto de castidade. Então, por exemplo, dentro dessa Igreja Oriental, a pessoa que prega se casa, tem filhos e cria uma família. Se a pessoa quiser casar, ok. Se não quiser casar, tudo bem. Mas pode casar, pode ter filhos e vai assim. Na igreja romana, isso não é permitido. Então, são estruturas que se acabam se indo para caminhos diferentes, né? Então, acabaram as pessoas, né, que se achavam representantes de Deus, criando regras que se beneficiavam a eles mesmos, né? Criando dogmas, criando, é assim e acabou. E a partir daí acabou fazendo essas bobagens, barbaridades que a gente conhece da história. Tá claro? Perguntas? Qualquer dúvida, fala com a historiadora Ângela que ela explica melhor aí. Eu não lembro qual concílio foi. Eu li alguns livros referentes a isso, mas eu realmente sou péssima para data. Eu não lembro qual concílio foi. Mas foi em um dos concílios onde simplesmente decretaram que a reencarnação não existe. Porque até então o cristianismo era reencarnacionista por base. Tinham cristãos que acreditavam em reencarnação, quer dizer, com outro nome, mas o conceito é o mesmo. Tinha os que não acreditavam, porque como eram várias igrejas, várias formas de ser cristão, em um deles simplesmente
se eu não me engano, a mulher do imperador, ela tinha um passado dúbio e ela não queria que reencarnar, no conceito dela, se ela falasse, não, isso não existe, não existiria. Então ela falou, não, não vai ter dentro do cristianismo esse conceito de reencarnação. E assim, eu li em várias fontes, então eu sei que é real, não é uma fake news ou nem nada, eu li vários livros que falam sobre. E então, várias coisas que no cristianismo primitivo eram muito comuns e que fazem muito do que é hoje o espiritismo, né? Existiam como as nossas, a forma de estar junto e essa comunhão que o cristianismo sempre teve e tudo mais, sem cerimônia, sem rituais, né? Tudo isso foi mudando conforme o Cristo, através dos concílios, porque esse poder que a igreja passou a exercer por ser um poder político e eles queriam manter esse poder da população, quanto mais o povo não só não soubesse o que estava praticando, mas tivesse muito medo da igreja, para eles era melhor. Tanto é que dentro do catolicismo, eu acho que não faz 100 anos que as missas passaram de latim para português, por exemplo, no Brasil. Era feito em latim de costas para as pessoas. Então, a mudança foi bem assim, bem dolorida, né? A gente entender isso como conceito é muito importante, porque para compreender algumas dicotomias, com todo respeito aos nossos irmãos católicos e tudo mais, mas dá para entender porque é tudo enraizado, né? Mesmo quem não é católico, os cristãos até há muito pouco tempo, Deus era um Deus temido, não amado, por causa desses concílios e dessas mudanças. Então, Bom, no livro A Jornada dos Anjos, ele fala o seguinte, fala o que a Andressa estava dizendo agora. Os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. A partir do momento que o Império Romano resolve adotar o cristianismo para dentro do império, ele acaba puxando, né, o cristianismo. Só que ele, para poder fazer isso, ele impõe algumas restrições. E uma das restrições é exatamente que reencarnação não existe. Como um imperador pode reencarnar como um servo? Como alguém de poder pode reencarnar como alguém simples? Então, a partir do momento que o Império Romano adota, né, o cristianismo, é criado a Igreja Católica, a reencarnação é tirada do seu conhecimento. Só que uma parte dos cristãos não concorda com isso. Eles continuam, né, dizendo que a reencarnação existe. Aí, a partir desse momento, essa parte do cristianismo, essa parte dos cristãos que continuam acreditando na reencarnação, continua a ser perseguido pela igreja que foi criada. Então, a igreja, né, falou: ó, agora eu faço parte do império. E a partir do momento, esquece a encarnação. E vocês que vocês querem acreditar em encarnação, vão continuar sendo perseguidos. Então, é exatamente nesse momento, né, da, da criação da igreja, do Império Romano abraçando a, e cri- a- o-
uma parte dos cristãos que aceita, mas sem reencarnação, e o resto da população continua sendo a perseguição. Certo? Foi no Concílio de Constantinopla, 553. Né? Por força do imperador Justiniano e a sua esposa Teodora, que eles modificaram, então, essa. Na verdade, virou um dogma, né? Não tem reencarnação. Pronto, foi imposto. Né? Exatamente. Muito bem. Quem gostaria de fazer a primeira prece desse novo ciclo? De encerramento, do início, do fim. Ó, é início de um novo ano, de uma nova volta, de um novo volta da Terra em torno do Sol. Tá certo? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Ó, o Celso fez a última prece do ano passado. Do ano passado. Quem quer fazer a primeira prece aí de 2026? Eu posso fazer, Pode fazer. mas eu vou fazer em áudio, tá? Que nós possamos permanecer nesse caminho de iluminação, de busca, formação espiritual. Que nós tenhamos a amizade, tenhamos a paciência de compartilhar esses saberes para a instrução desse grupo de quem mais se aproximar, para que nós sejamos iluminados sempre por Deus, nesses momentos e também quando estivermos em contato com outras pessoas, para poder compartilhar esses ensinamentos e aprender muito mais. Então, por isso, agradecemos, rezando, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças ao bom Deus. Alguém teve alguma evidência que gostaria de relatar? Então, muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa Feliz noite, boa 2026. noite, Um professor. abração. Boa noite, noite. Celso. Boa Boa noite, noite. gente toda. Muito Vamos. obrigada. Boa noite. Muito obrigada.